Nem só de pão viverá o homem, mas a palavra pode transformar. O coração é a terra fértil, tem que regar para germinar. E aí, gente, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um episódio do Nem Só de Pão, a Lana aqui, e o tema de hoje é geracional. Mas o que é esse episódio, né? Você vai entender ao longo do episódio, então assiste até o final, tá bom? E aí, galera, tô aqui mais uma vez para contribuir com algumas perguntas, algumas dúvidas, e acredito que hoje vai ser uma conversa muito bacana e edificadora para toda a igreja, para o corpo de Cristo. E vou deixar agora os nossos convidados se apresentarem. Valeu, meu nome é João. Eu e minha esposa Amanda estamos líderes de adolescentes aqui na Igreja Nova Vida de Nova Iguaçu. E estamos aqui para colaborar com o que vier as perguntas aí, a gente vai poder responder. Meu nome é Marco, responsável pela Escola Bíblica da Igreja Nova Vida. Fala, povo de Deus! Não poderia deixar de faltar, né? Mas meu nome é Leandro, estou aqui como representante do líder dos grupos dos jovens. Certamente é um prazer estar aqui, que Deus possa nos usar, né, para que possamos colaborar com você que vai estar aí ouvindo um pouquinho sobre esse bate-papo. Oi, gente, tudo bem? Boa noite. Eu sou o Henrique, eu sou coordenador responsável pelo Projeto Samuel, é o projeto responsável pelos juniores da nossa igreja. Estamos à frente, já tem um bom tempinho, eu e minha esposa. É um trabalho realmente muito gratificante. E espero também contribuir, assim, colaborar com todas as perguntas e procurar sanar o máximo de respostas possíveis. Amém? Amém. A primeira pergunta seria: como os departamentos podem influenciar para o futuro das gerações? Vamos por ordem. Fique à vontade. Vamos por ordem. Sem briga, sem briga. Vamos por ordem De idade. de departamentos. Vamos por ordem. Eu acho que talvez de idade seja o mais coerente. Pode repetir? Como os departamentos podem influenciar para o futuro das gerações? A Escola Bíblica está sempre atualizando, né? Nós estamos procurando sempre atualizar aos nossos jovens com a palavra. Ensinando desde a base, né? Como eu falo, base, desde o berçário ali do zero até 15 anos. Então, assim, a Escola Bíblica é voltada mais para o estudo bíblico, né? Ensino bíblico. Então, isso tem ajudado muitos jovens, né, a vencer o seu dia a dia. Eu acho isso legal porque eu sou um fruto da escola bíblica da Igreja Nova Vida. Desde a Tertuliano de Melo, eu já participava da escola bíblica, me deu uma base muito grande de ensinamento bíblico e é um departamento extremamente importante para todas as igrejas, que elas possam realmente pensar em ter, que algumas igrejas não têm escola bíblica, é só realmente o culto. E a escola bíblica, ela dá muito base para a criança, que começa dali de 0 e vai até a sua adolescência. Quando chega na adolescência, ela já sabe bastante da Bíblia, tudo na sua linguagem. Eu acho algo muito especial, muito bom, para que as igrejas realmente invistam nisso, para amanhã ter uma igreja forte. Uma igreja consolidada, uma igreja que tenha realmente o respaldo bíblico a partir das crianças. Isso é fantástico, além de ajudar muito os pais, que quando a criança vai para a igreja, a criança está na escola bíblica e o pai está no culto. E o pai estando no culto, ele consegue prestar mais atenção, enquanto a criança está aprendendo também sobre a palavra na linguagem dela. E assim, em relação a essa linguagem, né? Essa daí é uma parte assim que para o mundo de hoje, para o tempo de hoje, o tempo moderno, ela é bem complexa. Quando a gente fala de escola, é um sinal de aprendizado. Todo mundo está aprendendo. E assim, tanto a escola bíblica, o Projeto Samuel, que são os juniores, como os adolescentes e a juventude, cada um tem um jeito de fazer, tem um jeito de pensar, um jeito de abordar cada assunto. Cada um tem uma maneira, né? Quer seja no louvor, quer seja de tudo. Toda a liturgia ali a gente procura seguir de uma forma, mas a base
eu acho que ela talvez seja assim, talvez uma das mais importantes que vem lá da escola bíblica. Para mim, assim, é fundamental que a gente tenha uma escola bíblica bem consolidada para que tudo flua um pouco mais à frente. Assim, lá na frente, o Projeto Samuel, assim nos adolescentes e assim na juventude, tendo, sim, de fato, uma igreja bem forte. Não, exatamente. Eu acho que dentro da pergunta da Alana, ela fala de todos os departamentos, né? Mas o principal é a base. E acaba que a escola bíblica ela é a base de todos os outros departamentos, né? É a escola bíblica que inicia ali a igreja do amanhã, vamos dizer assim, né? E aí, engraçado o João falar, né, do período da escola bíblica dele, que eu também, né, éramos juntos, né? Esse período de escola bíblica tertuliana, então, como hoje tem embutido em mim histórias assim fascinantes e que muito influenciam no meu modo de viver hoje, né? No quesito amizade, no quesito da doutrina da igreja, né? Da maneira como conduzir o trabalho do qual, por exemplo, hoje, dentro da juventude, eu estou, né, ali desempenhando. A escola bíblica ela teve essa influência na minha formação e que hoje eu aplico ali dentro dessa liderança da juventude, né? Só que aí dentro dessa pergunta da Alana, né, eu acho que algo muito importante e relevante é que cada departamento ali ele vai ter uma influência, né? A escola bíblica ela vai ter a influência na base, na formação, né? E aí logo depois vem o Projeto Samuel, posteriormente vem os adolescentes, que aí já é uma fase de muita transição, e aí depois esse adolescente ele cai na juventude e posteriormente ele vai ao culto. Sendo que eu acho que um ponto muito relevante é que cada departamento, né, que cuida dessa nossa caminhada, ele precisa ser muito intencional, né? Esse influenciar, ele tem que ser algo intencional, porque senão a gente só vai fazer o trabalho por fazer, né? A gente vai pregar, a gente vai ensinar a palavra, a gente vai ter ali a Bíblia, mas eu acho que esse influenciar na geração futura, no desenvolver da igreja, ele precisa ser muito assim intencional, né? Onde você se propõe a fazer algo e dentro dessa intenção você vai ali colaborando. O Projeto Samuel, a escola bíblica para o Projeto Samuel intencionalmente para os adolescentes intencionalmente para a juventude e a juventude intencionalmente para a igreja do amanhã, né? Então, assim, eu acho que respondendo, né, essa pergunta, colabora grandiosamente, mas essa colaboração ela precisa ser intencional. E aí a gente consegue alcançar esse resultado extremamente positivo para o futuro da igreja, né? Desculpa, João. Posso acrescentar mais um pedacinho aqui? Geralmente, quando a gente passa assim por algum lugar, né, que vê uma obra feita, ainda com tijolos, assim, aí tem aquelas construções e tem os ferros para cima, né? Para que geralmente os donos, né, da obra deixam aqueles ferros para cima? É para que alguém faça casas ali em cima e assim por diante. Só que quem geralmente vai fazer essa casa ali em cima não é um estranho, não é nada, é quem é de casa. Ele vai deixar aquilo ali para os filhos dele. Então, assim, ele não vai usar qualquer ferro, qualquer concreto, qualquer coisa que ele possa chegar e ruir aquela construção dele para que aquilo venha a cair. Então, ele quer um alicerce forte, deixando aquela ferragem para cima. O Marcos deixa a ferragem para cima, eu deixo a ferragem para cima, com certeza o João deixa a ferragem para cima, o Leandro deixa a ferragem para cima e a gente vai deixar isso aí para frente, um pouquinho mais à frente. Assim, né? E tem que ser assim. Para a glória de Deus. É ter esse propósito, né? É isso aí. Cada ministério ter o propósito de colaborar para que o outro continue essa obra crescendo de modo ali para a glória de Deus. Sim. Né? E olha como é que a base influencia a próxima geração. Nós éramos da geração que a gente via nossos líderes e nós internalizamos tudo que eles falaram e hoje nós estamos nesse papel de ensinar para que eles na próxima geração também ensinem. Então, como diz a palavra, ensina a criança o caminho que deve andar, para quando ele for velho não se desviará dele. E foi esse o papel que a igreja fez no passado
e que está passando de geração em geração. E isso só vai cada vez mais crescendo. Isso mostra também o quanto os nossos jovens têm sido um diferencial lá fora. Por causa de quê? Por causa da base. Por causa desse envolvimento nosso em nos juntarmos forças para poder ensinar e mostrar como fazer, o caminho a seguir. Né? Então, cada jovem que passa por nós, hoje a gente vê jovens sendo, vamos lá, alcançando militarismo, faculdade, ocupando posições, e assim, é um diferencial. Sair de uma igreja com uma palavra para ocupar um espaço que hoje em dia, vamos colocar, em muitos lugares precisa. E esses jovens hoje em dia têm sido um diferencial lá fora. Muito grande. Eu acho que esse pontapé inicial, né, abre até um ponto de atenção, né, digo para pais, para jovens que futuramente sonham em montar uma família, é a escolha da igreja. Né? Eu diria que pais, eles não podem escolher uma igreja para eles. Né? Essa escolha dessa igreja, ela precisa ser para eles, para os filhos que já têm e para os filhos que ainda vão ter. Né? Porque essa escolha vai influenciar no curso ali da história. Né? Se você escolhe uma igreja que não tem esse olhar para a criança, para a escola bíblica, para as futuras gerações, né, é uma igreja que ela não vai desenvolver, né, a gente pode dizer assim. Né? E aí, essa família que escolhe ali uma igreja olhando, trazendo assim para os pais, né, os pais que escolhem uma igreja olhando apenas para eles, né, os filhos desses pais vão sofrer ali consequências por conta dessa ausência. Vai ficar ali uma lacuna. Então, eu acho que esse pontapé inicial chama até essa compreensão, né, que os pais e os adultos, eles precisam ter no momento ali de se escolher uma igreja. Né? A gente sabe que hoje muitos pais, quando vão escolher uma igreja, eles consideram se a igreja tem escolinha, se tem ali um departamento para o filho dele quando virar adolescente, como é que depois o filho dele será quando passar para a adolescência. E isso, de fato, é muito relevante, né? Porque é a igreja do amanhã, né? É a continuação de uma história. Então, assim, eu acho que esse pontapé já remete a esse ponto a ser considerado no escolher uma igreja para você congregar, para você estar ali com a sua família. E contando uma história que foi fato real que ocorreu, uma família chegou à nossa igreja e primeira vez a criança entrou, foi abraçada. E eu costumo falar muito com os professores. Pessoal, como você se deparar com uma criança, não fala com a criança de cima para baixo. Procura se ajoelhar, olhar, se ajoelhar no mesmo tamanho da criança, olhar o olho no olho. E a criança foi recebida, foi abraçada. Ao término do culto, os pais foram pegar a criança. Pai, daqui eu não saio mais. Daqui eu não saio mais. Eu amei. Isso foi o quê? Foi o que foi passado, transmitido, foi a palavra de Deus, carinho, amor, a atenção, e o que o Leandro está falando. A escolha acabou no final de tudo. Esse pai chegou para a professora e falou assim: olha, por causa de vocês terem abraçado meu filho, hoje eu estou aqui na igreja. Exatamente, glória a Deus. Ainda tem, assim, essa coisa de escolher igreja, essa coisa de algumas igrejas não terem um ministério, um departamento infantil. Isso é tão complicado que na última cantata de Páscoa nossa, teve uma senhora que me procurou e falou assim: vocês não podem começar um trabalho, né? Ela chamou assim, carinhosamente chamou de trabalho. Vocês não podem começar um trabalho desse lá na minha igreja, não? E aquilo assim dói, porque você vê assim essa falta de... Essa carência, essa falta de intencionalidade de deixar assim, o que vem para a próxima geração? Pessoas sem base bíblica, sem fundamentos bíblicos, sem fundamentos nenhum.
jogadas em um mundo onde que só querem tragar. E assim por diante. E, inevitavelmente, uma geração ela reflete na outra. Né? A nossa geração, nós recebemos influência da geração passada e a nossa geração de hoje vai influenciar a geração da manhã. Com né? certeza. Então, assim, é uma corrente, é um ciclo. Né? E é muito importante ter esse zelo e esse cuidado, porque, sim, a influência daquilo que a gente aprende no início da nossa caminhada, na nossa formação, ela vai acompanhar a gente ao resto da nossa vida. Né? Tiro isso por mim, né? Como eu tenho ainda na minha mente, é como se fosse ontem, né? Aquelas experiências que eu tive na escola bíblica, né? Nos cultos que tinham lá, um momento de louvor com as criancinhas. Posterior isso, né, foi para retiro, que aí era alfa, né, e como eu tenho na minha mente experiências com Deus que foram vividas em alfa, que hoje eu atingindo a maior idade, eu até oro falando assim, Senhor, que eu possa hoje viver aquilo que eu vivi lá atrás, né? Então, assim, aquilo que foi vivido lá atrás, por vezes hoje a gente sente até falta, né? E como a gente viveu e aquilo gerou influência, a gente hoje ora, Senhor, faz de novo aquilo que eu vivi na geração passada, que seja também para a geração atual. Né? Então, assim, eu acho que isso aí é o ciclo natural, né? E que vai nos acompanhar até Cristo voltar. Enquanto vocês estavam falando, eu fiquei pensando, porque quando eu e o Diogo pensamos em fazer o podcast sobre esse tema, a gente compartilhou histórias de como a gente foi tocado ministerialmente nas gerações, né, aqui, congregando. E aí eu lembro muito do Onda Jovem, que hoje é o NVA, que era liderado pelo Marcinho. E como eu vivi experiências ali que hoje geraram frutos para que eu esteja servindo na juventude, por exemplo. E como eu amo servir nesse lugar. E como isso mudou minha vida. E cria vínculos, né? Isso faz vínculos de amizade, vínculos espirituais, né? Porque não adianta a gente só... É óbvio que por estarmos na igreja, a gente sempre vai falar do cunho espiritual. Mas, acima de tudo, tem o vínculo de amizades, né? De convívios ali, de que depois aquela pessoa vai estar ali com você e na sua amizade podendo ali te renovar, né? Numa conversa, você se sentir, às vezes... a vontade de você compartilhar algo que aconteceu particular com você na sua casa, isso. Então, assim, tudo isso fruto desses vínculos que são formados, né, do convívio ali, né, desde do início da nossa caminhada cristã. E a Alana falando, ela acabou trazendo um pouquinho do que eu também comecei a relembrar aqui enquanto vocês estavam falando. Porque o João tocou logo no início, ele comentou que ele é fruto da escola bíblica. Sim. Eu também sou fruto da escola bíblica. Todos nós, acho que todos nós vamos ser frutos da escola bíblica. E se não daqui, de algum lugar. E eu acho que também as pessoas que estão ouvindo esse podcast, ou estão vendo esse podcast, também podem se identificar com isso. Eu gostei muito da fala do Leandro sobre a intencionalidade. E quando o Marcos citou a questão também dos frutos, que isso vai além da igreja, sabe? Como você citou, por exemplo, a questão profissional, a questão, sabe? E a gente pode ir também pela questão familiar. Por exemplo, eu lembro isso, cara, foi muito, sabe? Eu não fui intencional sem ser intencional. Eu lembro de uma vez, numa dinâmica que eu estava trabalhando. Eu trabalhava numa equipe com umas 6 pessoas, mais ou menos. E aí a gente tinha o hábito de escrever algumas frases. Tipo assim, uma frase que meio que se tornou um lema, sabe, da equipe. E eu do nada soltei eu preciso de você, você precisa de mim. E nós precisamos de Cristo. E só que tinha gente na minha equipe que nem era cristã. Entende? E aí isso meio que, tipo assim, o pessoal levou isso a gente botava no post-itzinho, colocou no post-it e passou a ser nosso lema, sabe? Eu preciso de você, você precisa de mim. E isso é algo que é uma experiência que, cara, isso eu vivi na escola bíblica, sabe? E isso acompanhou e acompanha a minha vida até hoje. Então, essa intencionalidade, como o Leandro trouxe, cara, isso também deve gerar, eu acho que gera em nós, né,
em nós, eu me colocando numa posição de liderança, mas enfim. Gera em nós um temor, sabe? Porque tudo que nós fazemos aqui é não só uma questão de estar formando pessoas, mas não só pessoas para viver neste mundo, mas pessoas que para o reino, que vão viver através do reino. Exatamente. Então, aquela palavra que é pregada na escola bíblica, aquela palavra que é pregada no Projeto Samuel, nos adolescentes, na juventude, isso vai fazer parte de nós. E muito além disso, além de frutificar dentro da igreja, ela vai frutificar fora. Isso que é como se a gente estivesse enviando os missionários sem nenhuma intenção, entre muitas aspas, mas aquilo que passa a fazer parte de nós, nós vamos transmitir ao mundo. E isso vai sair além da igreja. E isso vai ser maravilhoso, porque, assim como a gente vê a geração sendo abençoada, a minha geração foi muito abençoada pela escola bíblica, pelo Projeto Samuel, pelos adolescentes, tem sido abençoada pela juventude, e tenho certeza que N gerações vão ser abençoadas por tudo aquilo que o Espírito Santo tem conduzido dentro da igreja. De modo que, quando eu falei do temor que isso deve acompanhar as nossas atitudes, em cada experiência que é pensada na escola bíblica, cada experiência que é pensada nos adolescentes, no Projeto Samuel, na juventude, tudo aqui é para a glória de Deus. E a palavra do Senhor, ela começa a fazer parte de nós de tal forma que aí, como eu brinquei, não é uma brincadeirazinha que a gente, né, é levada a fazer na escola bíblica do eu preciso de você, você precisa de mim. No chão. E a sementinha tá ali, tá dentro do nosso coração. E aí, quando a gente vai ver, a gente já tá lá fora do mundo, no mundo, e é bizarro isso, né? A gente falar como se fosse algo externo, mas não é. Mas é porque eu acho que é tão gostoso pra gente estar dentro de um ambiente hoje, dentro de uma igreja que se preocupa não só com as crianças, mas se preocupa com a formação de um cidadão do reino. E isso a gente vê ao longo de todos os ministérios. E o quanto isso é prazeroso da gente estar dentro dessa igreja, mas também é prazeroso para nós viver aquilo que a gente aprende aqui dentro, lá fora. E isso vai contagiando pessoas. Eu lembro o exemplo que eu citei, que eu trabalhava com 6 pessoas. Cara, na minha equipe tinha ateu, na minha equipe tinha uma pessoa que era do candomblé, e a pessoa falou assim, cara, tem um negócio diferente aí, tem um negocinho, sabe? Aí mesmo. Tem um negocinho. E eu sempre falo que o caráter de evangelização é curiosidade, porque isso despertava a curiosidade nas pessoas. Calma aí, por que essa pessoa age diferente? E aí era a oportunidade de falar, tem Cristo no meu coração. O que você... Vamos lá, vamos conhecer ele também? Então, é muito importante a gente trazer para as nossas vidas. E aí já é meio que o gancho. Eu ia fazer a segunda pergunta, e eu acho que a segunda pergunta acabou caindo naquela linha de... pergunta, você falou de curiosidade. E já que a gente está falando de escola bíblica e de momentos, eu fiquei curioso. Não sei se cada um pode responder, mas eu acho que seria muito legal. Qual é o momento que mais marcou vocês na escola bíblica? Que você lembra assim, lembrei. Esse momento aqui me marcou. Foi um mico. Foi alguma coisa que eu fiz no teatro. Foi isso. Qual foi, Leandro? Começando contigo aí. Se eu contar alguns aqui... Não, o primeiro que vem na sua cabeça. Tirar da liderança. Se eu contar alguns aqui. O primeiro que vem na cabeça assim, esse momento me marcou. Tia Conceição que sabe, né? Meu Deus, Tia Conceição. Mas eu tenho uma experiência de retiro de adolescente, né, alfa, que foi algo que eu acho que foi o primeiro momento em que eu recebi o Espírito Santo na minha vida ali num momento totalmente assim inesperado, num dia de retiro, né? Eu estava num quarto e aí de repente o Sérgio, o antigo líder, né, tocando violão, e de repente a gente começou ali a tocar uns louvores. Daqui a pouco foi um tal de começar a falar em língua, e aí vim gente dos outros quartos, para aquele quarto ali que a gente estava, e aquilo ali foi tomando uma proporção gigante, que a gente teve que sair do quarto, ir para o auditório, e ali começou uma vigília. Então, assim, caramba, isso hoje é como se eu tivesse vivido ontem. É muito claro para mim isso na minha mente, e que me marcou assim profundamente,
e que é, muitas das vezes, o momento em que, quando eu estou fraco espiritualmente, é isso que eu coloco na minha oração, como eu falei. Senhor, poxa, que eu viva, né? A gente sabe que a nossa vida, ela é muito... Essa questão de hora a gente está muito bem espiritualmente, outras horas a gente está ali um pouco mais fraco, e aí é aquilo, quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. E aí aquilo que eu vivi lá na minha adolescência, né, é onde às vezes eu trago isso à memória e falo assim, Senhor, eu tô fraco hoje, mas um dia o Senhor, de uma forma inesperada, o Senhor me renovou ali naquele retiro, faça isso. Então assim, esse é um dos marcados na minha história. E mico? Mas... de mico. Já pagou algum mico na escola bíblica? Ou coisa engraçada, ou que marcou você, assim, que foi bem legal? Deus que me perdoe, mas eu fazia muita bolinha de papel higiênico, colava no teto do banheiro. Opa, estão achando quem foi os donos, hein? Eu ia pra janela ali, que era de frente da Tertuliano, e aí era de frente pra rua, a gente ficava jogando pedra no pessoal lá da rua. Olha o crente. Isso aí Deus já perdoou, já passado. E Henrique, você? Rapaz, eu comecei, né? Eu fui alcançado. É engraçado, né? Mas eu já comecei já com 16, 15, 16 anos, né? Nós íamos, éramos assim, ouvintes, gostávamos, mas não tínhamos compromisso, né? A família e tal. Mas meu pai e minha mãe sempre me levaram, né, nos cultos, na casa da irmã de Ná, como esquecer. Foram os nossos primeiros passos. E assim, mas eu nunca tinha tido assim um compromisso melhor, mais a fundo. Só que teve uma pessoa, e eu quero falar sobre essa pessoa depois, em outro momento, que chegou e falou assim para mim, pô, você não... Eu tô bem precisando de um lateral esquerdo pro futebol, né? Que nós tínhamos um time aqui na Nova Vida. Tô bem precisando de um lateral esquerdo para fechar essa lateral hoje para mim. Aí eu... beleza, eu vou. Isso não... Olha só a estratégia. Em um sábado, né? Eu fui lá, 11 horas, sei lá, meio-dia, no horário do jogo. Naquele dia, do mesmo jeito que o Leandro foi batizado lá com o Espírito Santo, naquele dia algo tinha assim, que falou assim, cara, eu vou iluminar esse rapaz porque eu não quero mais perder ele. Aquele dia eu joguei talvez a melhor partida da minha vida. Eu joguei a melhor partida da minha vida. E o pessoal, né? E hoje só misericórdia. Não fala isso. Tava lembrado. A galera toda, né? Os jovens, né? De referência e tudo mais, chegaram e falaram assim, você não quer vir semana que vem, não? Tu jogou pra caramba e tal, você pode ajudar muito o nosso time. Eu... Tá, beleza, eu venho. Aí eu fui na outra semana, né? E aquilo ali foi na primeira semana, segunda semana, terminava o jogo, eu ia embora, tá tudo certo. Aí teve um belo dia que essa pessoa que já eu vou falar, chegou pra mim e... meu Deus, não posso falar isso não. Isso aí vai dar ruim, porque... Aí uma pessoa chegou pra mim e falou assim, olha, eu tinha 16 anos, né? Leva em consideração, né? Tem um monte de menininha bonitinha lá, rapaz, futebol... Tal, e a gente tudo garoto, tudo 16 anos, né? Aí eu falei assim, cara, vou lá. Rapaz, 33 anos de Nova Vida, nunca saí daqui para lugar nenhum. Graças a Deus. Essa talvez tenha assim uma das maiores experiências que eu tive. Já tive experiência em retiro também, tal, mas assim, como esquecer esse momento da estratégia dos jovens da nossa igreja, de chamar e sem querer assim ofender ninguém. Eu tô falando das meninas porque é uma coisa que não deixa de ser um atrativo para o público jovem. Os adolescentes que o diga. Mas não se prenda nisso. Não se prenda nisso, pelo amor de Deus. Mas foi muito legal. Adivinha, eu quero que vocês adivinhem quem era o zagueiro do time, né? O Marcos. Olha, eu vou falar para você. Era o Marcos. Você tava lá. A minha história... Revelações. Olha só. Ele tem 38 de Nova Vida, tem 33, 35. Até Henrique está contando aí, mas é algo assim tremendo. É uma linha, começa pela... A linha longa, né? É uma linha longa. Muito começa por... vou falar, talvez ela vai até me puxar a orelha. Gesseira, passando em frente à igreja,
Tertuliano de Melo. Uma irmã olhando, a viu, convidou, ele entrou para dentro na juventude, ainda não estava na igreja ainda, tá? Daí o que aconteceu? Foi ao retiro. Nesse retiro aconteceu uma briga entre... Isso te marcou. Peraí, vamos chegar lá. Nesse retiro na qual a minha tia Reviravolta. foi... O negócio mudou aqui. Peraí, nesse retiro na qual a minha tia foi, né, porque ela foi convidada para entrar na igreja, dali ela ficou, foi nesse primeiro retiro, vamos colocar assim, nesse primeiro retiro, e nesse retiro aconteceu uma briga entre alguns irmãos. Nesse período, nessa hora o bispo Rubem interveio. Ela vem do retiro, fala o que aconteceu no retiro. Eu fiquei assim, bolado, né? Que é isso? Ela falando do poder de Deus, assim, de maneira tremenda, as pessoas transformadas. E aquilo me deu uma curiosidade. Meu pai, tenho que ir nessa igreja. Daí, fui na igreja, primeira vez, gostei. Todo mundo se abraçando, assim, cumprimentando, sendo recebido. Já tinha o Gage. Já tinha Como é que o Gage é antigo? Olha só, vocês estão... O pessoal da juventude Mas é hoje... bem antigo. O pessoal da juventude tá Aí, achando que o Lili. Gage é de agora. Gage não é de agora, não. Já tinha o meu Gage, o amigo. pessoal me recebendo, né? Pô, legal, tal. Onde entra a questão do futebol. Naquela época o pessoal jogava... Tinha time na igreja, né? Você sabe jogar? Já? Me convidou. Pronto, aí foi o pastor Gonçalves junto com o João, irmão do Salomão, Sim, falecido. sim. Aí Gente, você Aí, não pessoal, só Jurássico. fui jogar. Joguei, daí começou. Ó, precisamos de zagueiro. Isso aqui é o nosso zagueiro. Daí ficou. Marcos Zagueiro. Daí em diante, eu não saí mais da igreja, não sei. Eu Futebol, amei futebol, o gente. futebol. É. O pessoal da escola bíblica agora vai te chamar de Marcos Zagueiro. Olha aí, ó. O futebol foi um pontapé atrativo. para eu entrar na igreja, e foi um diferencial. O que eu falo, o diferencial do que eles passavam. Não é? A questão não era somente o futebol, mas assim... A união, a comunhão, era o fantástica. carinho, a atenção. Pessoal, se eu deixava de ir na igreja, ligava, Marco, como você está? O que houve? Ia em casa, Gonçalo chegou a ir na minha casa, sabia? E aí, o que houve? O que aconteceu? Já voltei. Então foi assim, foi um abraçar que fez eu ficar. E eu estou até hoje aí. E a estratégia, né, dos jovens, não, porque isso que eu não ia não tinha celular, não tinha Não. Instagram, não tinha nada, WhatsApp, e assim, a comunicação era desse jeito, né? Era ligar. Então a estratégia foi fantástica comigo e foi pelo jeito com ele também. Rapidinho, Leandro, só rapidinho. E outra coisa, a gente mandávamos, antigamente não tinha celular, aquela coisa, ou ligava, mandava carta. É, isso aí. Carta. Carta. Carta pra casa da... Mandávamos cartas. Aí vocês hoje, não mandavam? aí hoje... Olha o câmera olhando. Olha o câmera de tipo, Eles estão que é isso? Aí no dia de hoje a gente Vocês fala não assim, irmão, manda uma mensagem no WhatsApp. Que O irmão isso? acha difícil. Que enviar uma mensagem. Achando Era difícil. Pra carta. saber como tá, convidando pra voltar. Era um e-mail no formato de papel? Sim. era isso aí. Exatamente, irmão. E o mico que eu paguei na... Olha só. Vou falar um maior Olha o mico mico aí, meu. ó. Foi na Retiro. Como foi nesse período, não sei se Henrique chegou aí, juntou a Igreja Nova Vida Nova Iguaçu, Queimados, Miguel Couto, Paracambi. Fomos no asilo lá em Caxias. Foi ali que eu comecei a namorar minha esposa. Olha só. E olha não aí. podia, Gente, pessoal. ele está rindo aqui, Meu ó. pai do Ele tá rindo céu, muito tem, ali. Tem noção. Não podia, era Mas proibido. peraí. Era proibido. Você foi no asilo e Não. começou a namorar a esposa. O Peraí. retiro, Você foi no asilo, você achou sua esposa lá? O retiro Ah, foi lá tá. no asilo da Nova Vida, lá em Caxias. E eu já estava de olho na minha esposa. A gente já batia conversa e bem. tal. Sendo que a gente começou a namorar no retiro. Ah, pensei que tava Sendo namorando que tinha as advertências, como você fala, até hoje, né? Sendo que a gente quebrou.
Aí minha Não guardem essa parte. É, tá, gente, pessoal? deleta essa parte aí, por Mas favor. para vocês verem o que aconteceu de lá para cá. Vamos lá, hoje, esse ano vamos fazer 27 anos de casado. Caramba. Fora 8 de namoro e noivado. 35 anos. Então, Mas hoje beijar em retiro, aí a pessoa vai pra casa. vai pra casa, né? E no dia que aconteceu, eu cheguei a dar um beijo nela, tá? Ai, meu Deus. Nesse Gente, dia que aconteceu, aí deleta chegou. essa parte. Aí o William, que era o líder da juventude na época, chegou e falou assim: meu filho, tu sabe que não pode. Eu falei, pô, desculpa. Ó, tudo bem. Mas, por favor, não pode. Aí chegou o Álvaro também. Meu filho, o que você está fazendo? O que está fazendo? Ó, o exemplo. Desculpa. Eu pedi desculpa. Olha, pedi desculpa ao Umas 10 William, vezes. Álvaro, Gilson. Quem mais chegasse estava pedindo desculpa. Mas aí acabou. No final de tudo, ela lá e eu cá. Claro. A não ser na hora do almoço. A gente conversava, batia papo, mas não podia segurar na mão, não. Nem segurar na mão. Não, o que Eu acho... ia desculpar. Falar assim, eu te desculpo, meu filho. Agora entra no carro que eu te levo pra casa. É isso aí. Não, o que eu acho interessante nessa conversa aqui de citar as referências, né? É que aí a gente acha que todas as vezes que a gente vai falar de algo de cunho espiritual, vai ser sempre algo voltado ao espiritual, né? Por exemplo, eu relatei algo que me marcou em relação à parte espiritual. Só que aí a gente já viu aqui a questão do futebol, Levou né? pro espiritual. Que assim, às vezes a gente engessa muito, achando isso aí. que tudo aquilo que vai influenciar e marcar para a geração, né? No caso, o que eles viveram, vai ser só o espiritual, né? Porque a gente está falando de igreja. Ah, não, vai ser uma oração que você teve. Ah, vai ser um monte. Não. Aqui a gente viu que foi uma questão do futebol, né? De uma estratégia, de um vínculo, de amizades que foi citado aqui como aquilo que marcou e que influenciou para que eles seguissem ali na caminhada cristã, né? Então isso é até bacana, né? Até por uma questão de ideias evangelísticas, vamos dizer assim, né? Estratégias. Porque é algo que às vezes a gente acha que às vezes passa desapercebido, né? Mas são às vezes trabalhos assim que vão marcar gerações e que lá na frente, né, elas vão ser receber a presença de Deus, receber Cristo na vida dela, e aí depois lá na frente, né, o testemunho dela que vai dizer aquilo que levou ela para Cristo não foi uma pessoa num púlpito pregando que não sei o quê, mas foi um futebol que abriu as portas para ela receber aquela palavra, começar a entrar ali no convívio com o corpo e depois dizer, pô, eu não consigo ficar longe disso daqui, né? Já faz tanta parte de mim, né, do meu viver diário, que eu não consigo ficar longe. E aí aquilo marca, né? Como foi dito aqui hoje. E... Você vai Vocês contar a querem sua, falar né? primeiro? Claro, Não, você não, tem é só falar. Não. Tá faltando o João. Um momento que me marcou muito, na verdade, eu vou falar 2 momentos que me marcaram Mas muito. fala que o vai ser mico bem também, rápido. tá? O mico também? Não, o mico... Você que falou. Então, 2 momentos que me marcaram muito na Nova Vida, lá quando a gente era... Eu sou mais novo, claro, né? Eles estão com 38 anos de Nova Vida, eu estou com 35 de vida. Aí, o que marcou muito foi a questão de a cantata. Nossa, tinha os ensaios, a gente estava sempre em comunhão, conversando, tudo. Nossa, a gente, nas cantatas, me marcava muito. E teve uma vez que falou assim, ó, você vai solar uma música, eu gelei. Meu Deus, eu que vou solar. E não tinha letra, não tinha nada. Você tinha que decorar toda a letra. Não tinha televisão de rebate como Não tem tinha nem o hoje. Plenca, aquele negócio na tinha nem o transparência. Plenca, Projetando com a caneta. É mesmo, ainda tinha Botando com a caneta. direto projetor. Olha isso, cara. O A gente Plenca é falar de aquela reto canetinha projetor. que ele ficava fazendo assim, ó. Meu Deus. E assim, eu acho que a questão de fazer esses teatros, fazer cantatas, isso une muito as pessoas. Com certeza. Mas na escola bíblica eu amava as salinhas. Eu amava poder aprender com os professores, estar com meus amiguinhos. E teve uma vez que eu cheguei em uma das salas e eu abri a porta. Eu não lembro se era no culto de terça ou no culto de sexta.
Eu abri a porta assim, eu dei de cara com a menina mais linda do mundo. E eu falei pra mim mesmo, quando eu olhei, assim que eu olhei pra ela, de franjinha, olhinho verde, eu vou casar com essa menina. E hoje ela é minha esposa. Olha aí. E hoje ela é minha Marcou, esposa. tá vendo aí? Eu falei, eu vou casar Escola com bíblica, essa olha menina. aí, ó. E assim, linda demais, linda. E onde foi? Na escola bíblica. Eu lembro como se fosse hoje. E algo assim que me marcou muito. Todo o período da escola bíblica, esses momentos, Alfa me marcou demais. Eu fui no Alfa, que é Alfa até hoje a gente ainda usa esse nome. As cantatas e os teatros. Uma vez eu fiz Ei Jesus e eu errei alguma coisa lá, não lembro, eu falei uma frase que não era para falar, mas tá valendo. Foi. Eles deram para entender. Deram para entender. E eu sempre fui muito do serviço, então eu chegava mais cedo, arrumava as cadeiras direitinho. Meu pai era obreiro, então eu chegava muito cedo. Arrumava todas as cadeiras, botava bonitinho lá para poder começar o culto. Eu acho que foi muito marcante esses momentos. Marcante demais. E o Mico? Eu pensando que eles esqueceram do Mico, meu Deus do céu. Olha só, teve uma vez, mas não foi escola bíblica. Eu era de uma igreja, assembleia, e era aquelas igrejas que não tinha escola bíblica. E as crianças sentavam do lado do pastor. Eu era muito novo, eu tinha o quê? Uns 7 anos, 8 anos de idade. E aconteceu algo que foi muito engraçado. Eu tava com gases. Não vou falar isso não. Todo mundo falou, vambora. O outro tacou bolinha de papel, tacou pedra. E eu já tava do lado ali e assim, a igreja é muito pequena, o púlpito do lado, o pastor pregando e eu aqui, Senhor da glória. Não deixa não, Senhor. Gente, foi um estrondo. Que quando eu pensei em levantar, que o pastor falou assim, que é isso? Ele parou a pregação para falar e eu fiquei todo vermelho. Aí eu saí pela lateral, aquelas portas de lateral, a igreja lotada. Eu falei, meu Deus do céu. Mas criança, não tinha muito o que fazer, né? O pessoal riu, né? E depois ficaram me chamando de músico e tudo, mas tudo bem. A gente releva, a gente brinca com isso, não tem problema nenhum. Foi um mico. Eu queria botar algo aqui, né, dentro desse nosso bate-papo aqui, que a gente falou muito de escola bíblica, e aí o Marcos falou ali, né, que o pai disse que o que me ganhou de estar aqui foi o quanto vocês acolheram o meu filho. Eu acho que é válido a gente falar, porque às vezes o que acontece é uma terceirização, né, dessa influência nas crianças que os pais colocam como sendo responsabilidade da escola bíblica, né? Eu acho que isso é muito importante, né, ser falado, né, porque a gente está falando assim, aquilo que a gente aprende na base é o que vai influenciar para o nosso futuro. E aí, quando a gente fala de igreja, a gente vai falar, né, da questão espiritual, de princípios, né, da questão de questões éticas. E aí, por vezes, a gente vê alguns pais querendo meio que terceirizar, colocar isso como uma responsabilidade da igreja, da escola bíblica. É a escola bíblica que vai ensinar os princípios bíblicos para o meu filho, né? Para que ele seja, no futuro, um cristão fundamentado na palavra, conhecedor. A escola bíblica, a igreja, é uma pequena parcela, né? Eu acho que muitos pais, às vezes, confundem isso. O Marcos, acho que vai poder falar muito melhor sobre isso, né? Exatamente por essa terceirização, que às vezes o pai coloca ali como o filho conhecer a Bíblia, né, como responsabilidade da tia da escolinha dominical, e não sendo a tia da escolinha dominical só uma parcela. Né? O pai, a mãe que em casa vai ali enraizar isso ali com o filho, dos princípios de conhecimento da Bíblia. Então acho que é bacana a gente também pontuar essa questão dessa terceirização, né, desses princípios, dessas influências. É algo assim, você acabou de falar aí, mexe comigo, porque, vamos lá, às vezes a gente tem que saber até como falar,
porque às vezes não é compreendido. Muitas das vezes, eu converso muito com o pastor Luiz, eu falo com ele, que muitas das vezes há pais que chegam, toma, é para você, toma aí, joga a criança. Como você está falando, Leandro, a responsabilidade é nossa. Nós temos uma pequena parcela. Nós temos aí, vamos colocar aí, 1h30 para poder falar do Evangelho, ensinar a criança. Isso numa semana, né? De uma semana. Em uma semana. 1h30 contra um bombardeio da semana. Exatamente, exatamente. Então, assim, e muitas das vezes a criança é jogada como se fosse assim, olha, toma aí, tchau. Tipo, o fardo é teu. Dá seu jeito. E nesse caso aí, eu quero até colocar, chamar também os pais a responsabilidade junto conosco. Não é somente a escola bíblica, não, mas não somente a escola bíblica, Projeto Samuel, adolescente, até mesmo os jovens. Sim, exatamente. Até mesmo os jovens. Os pais têm que saber estar junto conosco, trabalhar junto conosco e procurar saber. Eu procuro sempre conversar com minha filha. E aí, o que o João falou? Qual foi a palavra de hoje? Porque é um complemento. Exatamente. Aqui é um complemento. E eu chego em casa, converso com ela, bato um papo com ela para saber de tudo que foi falado. E às vezes, tenho certeza que foi isso aí, é isso. Vamos lá, vamos conversar. Ele falou sobre, ok, beleza. Tá dentro. Porque eu tenho que participar. Exatamente. Eu não posso só trazer minha filha ao sábado, bater o horário, vai lá. João, toma aqui. Passar a responsabilidade. Não, tem que trazer, saber também como foi o louvor, foi tudo bem, tranquilo. Ah, foi bom, pai, tal, isso. Eu tenho que saber do que acontece e participar com ela, para não falar assim, meu pai me deixa lá, pronto, acabou, não procura saber como foi. Não, mas procurar participar, acompanhar, saber o que está sendo falado, porque é importante. Não é só deixar por deixar. Provérbios fala disso, né? Deixa eu só... Provérbios vai falar, ensina a criança o caminho que ela tem que andar. Né? Esse ensina não é voltado ao professor da escola bíblica, aos líderes de departamento. É voltado aos pais. Cabe aos pais ensinar essa criança. E nós, como líderes, professores de escola bíblica, vão fazer ali um complemento, né? O essencial é os pais. Eu acho que isso é muito importante que pais entendam, né, que essa influência da geração vai partir de vocês dentro do lar. Né? A igreja ela vai ser um complemento, mas muito é ali da formação e do ensino. E por vezes até o pai falando, não, você vai para a igreja sim, vai para a igreja. Não quero. Não, você vai para a igreja. Né? Eu tive pais que falavam, não, nós vamos para a igreja. Hoje a gente vê, não, eu quero ficar no videogame. Aí a criança fica no videogame. Quando era lá atrás, não tinha isso. Nós vamos para a igreja, hoje é culto dominical. A família inteira vai para a igreja. Isso aí. Né? Então, Provérbios, né? Eu vou ler só um pedacinho só da NVT, que é a versão que a gente utiliza lá no Projeto Samuel. Ensine seus filhos no. Aí eu vou ver aqui, vou ler agora na versão Almeida, revista e atualizada, que é a versão que nós utilizamos aqui, né? Na nossa igreja, lá embaixo. Eu costumo falar de lá embaixo, né? Ensina a criança no. Não é ensina a criança o. É ali, é aqui. Não, vamos lá, eu tô contigo. O problema tá aí. Nós tínhamos um problema muito sério há tempos atrás, que os pais chegavam, deixavam crianças no Projeto Samuel, deixavam na porta e iam pro shopping ou ia passear. Não, eu tenho 1h30 de liberdade em casa, enfim, qualquer coisa. Mas agora não. Os pais têm participado, têm se divertido, entre aspas, com as crianças ali, porque eles estão aprendendo no caminho. As crianças estão aprendendo junto com os pais. Se não tiver essa ligação junto com os pais, escola bíblica, pais, juventude, adolescente, enfim, todos, essa unidade,
provavelmente é fadado ao insucesso. Não, e aqui a gente está falando dessa questão de ensinar no caminho e tal, e muitos valores cristãos estão sendo perdidos hoje, né? E aí por vezes você porque é o mundo que está roubando. Não, não é o mundo. Às vezes está faltando só um ensinamento de fato mesmo dentro da casa, né? Vou dar um exemplo. Levar a Bíblia para a igreja. Não é o mundo, não é Satanás que está ali tirando de nós o costume de levar a Bíblia para a igreja, né? Por vezes somos nós que estamos já desde pequenininho ensinando os nossos filhos a levar o celular e não a igreja, né? Quando anteriormente a primeira coisa que o pai falava para o filho, já pegou a sua Bíblia? Então assim, são costumes que estão se perdendo hoje. E que por vezes a gente fala assim, porque é o inimigo, é Satanás, é o mundo que está roubando isso das crianças ou das gerações. Não, né? Eu acho que a gente também precisa bater no peito e falar assim, não, o erro também está na gente. Né? Somos nós que estamos deixando de ensinar a geração do hoje aquilo que nós aprendemos dos nossos pais, né? Nossos pais falavam, não, leva a Bíblia para a igreja. Né? Aí chega no hoje, não, tem no celular e tal. E aí, daqui a pouco, quando chegar no futuro, né, não está mais carregando nem a Bíblia em papel, nem a Bíblia no celular, e que dirá na mente, né? Não vai estar mais em lugar nenhum. Amém. Amém? Amém. Partir para a segunda, é isso? Não, vocês já responderam várias aqui, eu só respondemos marquei. várias? Imagino que a gente... Vocês já falaram um pouquinho sobre amizades, mas aprofundando um pouco, né, nesse tema, vocês têm lembranças de amizades que ajudaram vocês a continuarem na igreja e que lições vocês tiraram disso? Bom, deixa eu começar logo, já que eu já deixei aquele Vocês gancho já do falaram futebol. aqui, do futebol, né? vamos Já falar. falamos do futebol. Eu tenho o nosso diácono Paulo André, né? Meu primo, foi ele que falou para mim assim, vamos lá, eu preciso de um lateral esquerdo e tudo mais tal. E assim, um dos remanescentes, né, Marcos? É o Paulo André, é o Cicinho, né? Marcos também, né? Jurássico. São pessoas que usaram de estratégias. Aceito. E assim, talvez, eu não sei se o Paulo André vai ouvir, mas ele não tem noção da gratidão que eu tenho pela vida dele, por ele ter me convidado, ter me feito aquele convite. Assim, hoje eu sou uma pessoa melhor, sabe? Porque assim, eu conheci a Cristo e isso modifica todo o nosso ser. A gente tem mais do que influenciado assim uma geração diferente. As pessoas falam muito sobre influência. O Paulo André é uma influência? Sim, mas talvez tão importante quanto a influência sejam as interferências, porque as pessoas muitas das vezes não apontam o seu erro. E essa interferência nossa, principalmente nossa, não pode beijar, igual o João está falando, vai de volta para casa. Essa interferência ela é necessária. Entendeu? Essa interferência que o Marcos falou para o professor, vai lá, ajoelha e fala tete a tete com a criança, isso vai fazer diferença, assim como eu vejo o Leandro lidar com todos os jovens ali, cada um. Então, quer dizer, essa interferência em querer fazer sempre o melhor faz muita diferença. Por isso que a gente tem, assim, às vezes, pessoas até mesmo doentes, porque, de repente, nós temos aí o Paulo André, né, que foi uma referência para mim, né? Mas vários outros foram interferentes para mim, que chegaram para mim e falaram assim, cara, não tá legal isso aqui, vamos mudar e tudo mais. Ele foi a principal referência, mas outros chegaram e falaram assim, pô, não vai por aí não, faz isso. Pastor Gilson várias vezes conversou comigo, João Marcelo, a gente tem várias pessoas, o próprio Bispo Rubens já conversou várias vezes comigo a respeito de vários assuntos. Então, assim, precisou de uma interferência também. Eu vou dizer que da minha época eu tive muitos amigos que me ajudaram no período em que eu estava aqui na igreja junto com eles, né? E que ali no crescimento, né? Foram amigos que me aproximaram de Deus, que eu via Deus na vida deles sendo usado para me renovar em momentos que eu estava triste, que isso e que aquilo outro.
Só que eu acho que a minha geração, ela tem um diferencial da geração de vocês. Eu acho que da geração de vocês tem muito mais gente na igreja ainda hoje do que da minha geração. Né? E acaba isso sendo um ponto muito triste que me fere. Né? Eu vou dizer que eu tive muitos amigos na Nova Vida e que eu vivi experiências com Deus tremendamente. Né? Sendo que hoje, muitos desses amigos não estão na Nova Vida e nem em igreja nenhuma. Então, assim, ao mesmo tempo que eu posso dizer que eu tive amigos que me aproximaram muito de Deus, né? A gente sabe que a adolescência ela é um momento que você anda em grupo, né? A adolescência é um momento que muito de um interfere no outro e muito de um leva para mais perto de Deus, sendo que eu vejo que na minha geração a gente tem essa falha, vamos dizer assim, né? Onde muitos hoje se perderam no mundo, né? E aí é algo que, de certa forma, me traz um pouco de tristeza, porque não deixaram de ser meus amigos, pelo contrário, né? Certamente se encontrar com eles aí na rua, né? O sentimento de carinho ainda é o mesmo, a gente até vai conversar, muito provavelmente, né? Eu posso encontrar com um amigo que possa estar no mundo, mas a conversa vai ser daquele período de igreja, né? Mas hoje não estão aqui, né? E aí é aquilo, a gente ora para que Deus traga de volta, né? Porque receberam também essa mesma base, receberam essa mesma palavra, essa mesma instrução, né? E a gente acredita que pela graça e misericórdia de Deus, um dia voltarão, né? Mas é algo que, assim, quando a gente fala de amizades, é algo que para mim me marca, né? Foram grandes amigos que muito me aproximaram de Deus naquele período, só que hoje, quando eu olho para o que eu vivo hoje, eu falo assim, caramba, fulano não estão mais aqui na igreja. É algo assim, o que você está falando, Leandro, me enche muito de temor. Muito, mas muito mesmo, meu coração. Porque eu acho que me fez hoje ainda estar diante de Deus é o temor de Deus. E na qual você até citou um nome aí, eu fiz até assim contigo. Sabe, me entristece hoje não ver esses amigos estão longe de Deus. Longe, mas longe. Longe, mas longe demais. E a falta de temor algo que eu digo de coração. Falo muito para meus filhos, o dia que vocês perderem o temor de Deus, será o final da vida de vocês. Não perca o temor do Senhor. E muitos dos meus amigos que hoje, como o Leandro está falando, ele falando, me veio na memória, hoje já não estão mais na presença de Deus. Longe. Talvez se eu falar uma palavra, vão querer até me metralhar. Porque hoje eles não querem mais saber de Cristo. E isso me entristece muito. Muitos deles eu sentei no banco ouvindo, pregando, outros tocando, batendo, ensaiando, coral. E hoje muitos outros também que por desobediência não estão mais na presença de Deus. Então isso entristece. Entendendo? É claro, como ele está falando, se me deparar com eles, eu vou conversar, bater papo, sim, vamos rir, mas hoje a afinidade hoje não está mais sintonizada. E esse teve uns 15 dias atrás aí, eu cheguei a orar por um deles. Eu cheguei a orar. Eu tenho um grupo de irmãos. Alguns são, outros não, tá? Mas dos anos
da minha época de juventude. Dos anos 50. E um deles postou uma foto lá de dessas pessoas. E eu falei assim, eu coloquei, eu me pus em oração pela vida dessa pessoa. Eu me coloquei em oração. E clamei, Senhor, toma essa vida nas tuas mãos, porque é pessoa que conhece teu nome, mas hoje está longe de ti. Traga de volta. E a gente tem que fazer isso. Tem que fazer. E isso me entristece muito no meu coração, sabe? E hoje essas pessoas estão longe de Cristo. E receberam as mesmas influências, né? Mesma. Né? Aquilo que muitos desses meus amigos ouviram foi o mesmo que eu ouvi. Exatamente. As referências da geração passada foram as mesmas que eu recebi, né? É claro que tem muito também daquela questão que a gente citou no início, dos pais também, né? Tem a sua parcela, né? Mas, de modo geral, a interferência da geração passada na minha geração foram as mesmas, né? Tanto eu quanto eles recebemos as mesmas influências, cantamos as mesmas canções, participamos das mesmas cantatas, tivemos os mesmos professores, né? Eu acho que é muito do particular de cada um, né? É o quanto você, de fato, recebe essa influência e isso cria raiz dentro de você. Né? É aí que está a diferença, porque aquilo que a gente recebe pode ser passageiro ou pode criar raiz. Aquilo que cria raiz é enraizado em nós e segue com a gente, né? Independente do momento, do que eu vier viver. E aí faz com que você siga firme naquilo ali que você recebeu lá atrás, naquela instrução, né? Mas quando você recebe, talvez, não como algo a enraizar em você, né? Mas só como algo passageiro, né? É como diz, no primeiro vendaval que vem, você vai cair, você vai ceder, você vai se distanciar, por vezes vai até se sentir dizendo que Deus não se importa com você, que Deus não te ama, e aí é aquilo, é o quanto você permite que aquela influência que você recebeu, ou que aquilo está sendo forjado em você, crie raízes em você, né? Porque é o que vai fazer, né? A gente não vai encontrar, né, uma receita perfeita. Sim. A gente não vai dizer que a geração passada que tem ali um passo a passo perfeito, que funcionou, a de hoje não tem. Não, eu acho que é muito da forma como cada um de nós recebe e enraiza isso dentro do nosso coração, né? Porque a palavra de Deus, ela é imutável no tempo, a verdade é essa, né? Aquilo que era pregado lá na geração do bispo é a mesma que foi pregado na geração do Henrique, é a mesma que foi pregado na minha geração, exatamente. É a mesma que foi pregado na geração da Lana, é o que vai ser pregado na geração dos nossos filhos, porque a palavra de Deus é imutável, né? Eu acho que o diferencial é o quanto eu recebo essa palavra e guardo ela dentro de mim, né? E aí é o que vai gerar essa continuidade no nosso viver. Falando de amizade, eu tive amizades aqui na Nova Vida, quando era na Tertuliano, muito boas, que também a gente foi vendo que com o passar do tempo eles foram saindo e alguns permaneceram, outros não. Eu também tive numa outra igreja, que eu fiquei um bom período lá, e nessa igreja a gente tocava junto e as amizades eram bem fortes, porque a gente estava sempre tocando junto ali, estava sempre junto. Só que eu vejo que o peso da amizade, principalmente nos adolescentes, é tão grande, é imensamente grande. Como falou, eles andam em bandos. Sim. Eles amam andar em bandos. Não são corintianos. Eles andam em bandos. E às vezes a gente vê alguns pais reclamando, poxa, é porque tem muita panelinha. Não é questão de panelinha, é que eles andam em bandos, eles querem andar juntos. Até porque é a fase
é uma fase mais complicada, uma fase de muitas descobertas, uma fase de muita pressão dos pais também. O que você vai ser da vida? Ou você não quer fazer nada da vida? Como é que vai ser isso? Então, é muita pressão, muita coisa. E quando ele acha alguém que tem, às vezes, as mesmas dores, as mesmas questões, eles se apegam uns aos outros, e é o meu melhor amigo, minha melhor amiga, eu morro por ela, eu morro por ele, a gente se ama, e assim vai. É tudo, o adolescente é 8 ou 80, ele é intenso demais, ele é muito intenso. E eu vejo, tipo, retiro, se meu amigo não for, não vou. Eu só vou se meu amigo for. E mal sabe que lá, nem nos grupos, eles vão ficar juntos. Vão ficar em outros grupos para fazer mais amizades. E a gente vê a influência da amizade na adolescência. E a gente vê a influência da ambiência depois da adolescência, quando eles entram para a faculdade, que eles começam a andar com outras pessoas, outros amigos, dão vazão para isso e acaba se perdendo em si próprio. Porque eles não sabem ao certo qual é a sua identidade. Por isso que eu bato muito na tecla. A sua identidade é a imagem e semelhança do Deus vivo. Você tem um pai, você veio de algum lugar. Não importa se alguém falar que não é. Não importa você entrar numa faculdade e alguém reger para você. Você é o que você quiser. Não, você é homem ou mulher de Deus. Porque hoje a gente tem mais de 30 gêneros já cadastrados. Não, você é homem ou mulher de Deus. Você é uma pessoa que tem um pai, que veio de algum lugar, do Criador. Hoje temos... A estatística está de 66% de pessoas que entram na faculdade e se desviam da palavra do Senhor por causa da ambiência, da influência pesada que a pessoa acaba se permitindo entrar. E conforme as amizades vão falando, isso influencia ela a sair da igreja, porque ela quer estar dentro de algum grupo. E se aquele grupo acolhe ela começa a se parecer com o grupo que ela está andando. Então, a amizade, ela tem uma forte influência no meio de criança, mas criança ainda tem muita influência do pai, mas o adolescente, já se desprendendo mais, tem muita influência das amizades. Por isso eu sempre bato na tecla nos adolescentes. Gente, com quem você está andando? Com quem você está conversando? O que você está ouvindo? Qual é a sua ambiência? Porque eles sempre vão querer se parecer um com o outro. Sempre. Então, a amizade é algo que impacta muito. E eu deixo até um apelo para os pais, para que os pais possam sim ver os celulares dos seus filhos, ver com quem está conversando, ver com quem está andando. Isso influencia demais. Às vezes, o filho vai falar tudo para um melhor amigo e não fala para o pai, não fala para a mãe. E é super normal, porque é a fase deles. Então, eles têm que estar atentos. O pai que é atento, tipo como o Marcos, o pai que é atento, que a filha chega em casa, o que foi falado? Então você confirma o que foi falado. Isso aí, minha filha, está na palavra. Segue isso aí. Então crava no coração dela. Agora, quando o pai é dislexo, o pai, ele simplesmente não dá atenção para essas coisas, não quer saber. O filho olha assim, poxa, meu pai não quer nem saber de mim. Não quer nem falar nada comigo. Puxa vida. Aí ele pega o adolescente, que é a fase onde eu estou liderando agora. O adolescente está num dia ruim, sabe o que ele vai fazer? Ele vai ligar para um amigo. Eu estou num dia muito ruim hoje. Aí sabe o que o amigo vai falar? A vida não presta mesmo. Não. Ou seja, ainda pede conselho para a pessoa errada. Peça conselho para pessoas que vai te dar conselho certo. Peça conselhos a quem vai te direcionar para o caminho certo. Para de pedir conselho para quem não sabe o que vai falar para você. Esse é um grande desafio dessa geração. Ensiná-los a ter uma base em Cristo Jesus. Não tem amigo nenhum, você tem Cristo, meu filho. Cristo é a sua base. Desde os meus 9 anos de idade até hoje, eu tenho a mesma fé. Porque eu tenho minha identidade, eu sei quem eu sou, eu sei de onde eu vim, sei quem é o meu Criador. É isso que a gente tem que pregar para essa geração, que hoje
eu falo muito com eles a seguinte frase: a sua identidade é Cristo. Se você não tem identidade, o mundo vai te rotular. O mundo vai falar o que você é. O mundo vai te induzir a ser aquilo que você não é, só para destruir a criação de Deus, porque é isso que Satanás quer, é destruir tudo que Deus fez. Destruir a família, onde hoje as pessoas não querem mais ter uma família. Eles querem simplesmente juntar e fazer qualquer coisa. Onde as pessoas negam o que são, como homens negando que são homens e mulheres negando que são mulheres. Porque a criação de Deus é perfeita e o diabo vem e fala assim: não, não é bem assim. Você não tem uma identidade, então deixa eu botar uma identidade em você. Deixa eu botar um rótulo em você. Você é isso aqui. E isso está destruindo a sociedade hoje. E essa geração dentro da igreja tem que estar muito preparada e municiada para poder combater esses ensinamentos que eles vão ter na vida adulta. E que a geração de hoje seja uma geração forte, para as próximas gerações serem mais fortes ainda em Cristo Jesus. Deixa eu só acrescentar. É a hora que entra a interferência. Porque assim, isso se depende de mim, eu vou fazer. Se depende do Leandro, o Leandro tem que fazer. Assim como o Marcos, assim como você, assim como os nossos bispos e o nosso bispo e os nossos pastores. O problema é que a gente tem realmente uma geração que ela é muito solta. Ela é muito solta. E assim, a gente tem várias referências muito boas, né? A gente pode citar várias aqui, né? De pastores renomados. Nosso bispo, eu acho que é uma referência de excelência. Não estou aqui... Fundamental para todos nós. Fundamental para todos Sim. nós. É a nossa referência. Mas de nada adianta se não houver essa interferência. Filho, olha ali, ó. Segue o exemplo daquele ali. Se o pai não falar que é a interferência, eu acho que de nada vai adiantar. Essa é a base. Acredito eu que seja essa a base. É ensinar não só o caminho, mas ensinar no caminho, é andar junto com seu filho. Então, você estava falando da interferência do pai. A questão da interferência do pai, o pai muitas vezes fala assim: ele não me escuta, ele tá te escutando. Ele tá te escutando. Assim. Tá gravando no coração. Por mais que ele vire as costas, que ele fale que você é um velho, que você não sabe de nada, fale. Isso aí. Porque isso, a ficha vai cair. Fase, né? A ficha vai cair. Esse embate Enquanto você puder falar, pai, a ficha vai cair. Seja cedo, seja tarde. Sim. Então, essa interferência é incrivelmente importante. Não, Muito eu importante. acho que dentro esse aspecto que a gente falou dos irmãos ou das amizades que hoje não estão mais dentro da igreja, aí talvez a gente possa levantar a seguinte pergunta: mas o que então fazer, né, para que os jovens, né, os adolescentes, né, as pessoas não saiam? E aí é onde eu acho que muitas igrejas acabam cometendo o grande equívoco, né? Como você falou assim, é pregar a palavra de Deus, né? O que tem que prender o jovem na igreja, o que tem que manter as pessoas na igreja é a palavra de Deus. E aí quando a gente olha para fora, a gente vê a seguinte: o que a gente pode mudar no nosso modo de cultuar para prender o jovem na igreja? E é onde começa a acontecer as coisas mais inacreditáveis. Sim, que a gente fala assim: não, calma aí, o cara tá fazendo isso aqui para poder prender o jovem na igreja, e que nada daquilo que tá sendo feito tem base bíblica. Então, assim, eu acho que o que vai prender, o que vai consolidar, né, de fato, esse influenciar das gerações é a pregação da palavra de Deus. É claro que cada departamento tem ali a sua metodologia, a sua forma de fazer, mas eu acho que é importantíssimo ser dito, né, que o quão é ruim e prejudicial hoje para essa influência pautada na palavra o que muitas igrejas aí fora estão fazendo, né? Para prender o jovem no culto jovem, vamos fazer a noite para Cristo, quase que uma boate.
Isso não tem nada pelo contrário, o que está sendo feito ali é para quando o jovem chegar lá na faculdade, não tem diferença nenhuma. O que eu faço lá na igreja é o mesmo que eu faço aqui fora. E que diferença? Então, assim, já que estamos falando de influenciar, né, para aquilo que vai para a glória de Deus, a gente tem que ser uma influência baseada na palavra e não uma influência que é baseada naquilo que o mundo faz lá fora e está dando certo, né? Parece que a gente de fato está concorrendo com o mundo, mas a gente quer concorrer com o mundo trazendo aquilo que o mundo está fazendo lá fora e aplicar dentro da igreja, quando não é isso que a gente tem que fazer. O que a gente tem que aplicar dentro da igreja é a palavra, é a pregação da palavra. Vai entrar as amizades, vai entrar os vínculos, vai entrar as experiências, vai entrar a interferência de pai, de mãe, de professor, mas tudo isso tem um centro, a pregação da palavra de Deus. Se resume a exatamente isso. Todas essas influências têm uma centralidade, a pregação da palavra de Deus. E é isso que precisa ser a influência geracional, né, nas gerações, né? Vamos dar aqui um exemplo, a ofertinha, né? Começa lá na escolinha bíblica, né? O pai, toma aqui a moedinha para você ofertar lá na salinha. Eu dizimava R$1. Você ainda era rico. R$1. Centavo, né? Mas você ali, de modo muito sutil, você já está implementando na criança, né, ali o conceito bíblico do ofertar por amor. Que chega um momento que a criança fica, pai, é minha ofertinha, que eu não posso deixar de dar. E aí você já inseriu ali naquela criança, né, o conceito do ofertar por amor na casa de Deus. Quando vai para o Projeto Samuel, ele já tem um entendimento um pouquinho mais maduro. Quando chega nos adolescentes, ele já está ali com aquele princípio de que ele precisa tirar da mesada dele a oferta e o dízimo. Né? Quando ele chega na juventude, ele já está numa influência mais concreta, porque é uma realidade de trabalho, é profissional, e aí você ali, de modo muito sutil, né, baseado na palavra, né, você implementou e influenciou aquela criança lá na escola bíblica, no futuro dela para o culto, aonde não precisa o nosso bispo tá ali, não, dê tanto que Deus vai te dar tanto, faça isso que Deus vai te dar tanto. Tudo isso é ali a influência baseada na palavra, que começa lá na escolinha bíblica, de modo muito sutil, mas que tem como fundamento a palavra, né? Eu acho que isso é o primordial. Exatamente. Diogo, deixa só bem rápido, isso aqui é bem rápido. As crianças lá no projeto já tem um envelopezinho de dízimo deles lá, tudo bonitinho, tudo certinho, e realmente é lindo demais. Quando as crianças chegam lá, gente, nosso momento de dízimos e ofertas, como nós temos um momento para isso lá, né? Quem é o vencedor da semana, que a gente tem uma atividade para isso, aí eles fazem, aí passa as ofertinhas, porque era uma briga para as crianças passarem a oferta e ajudar, né, para poder passar e tal. Aí assim, aí agora chega o momento de dízimo, as crianças vêm com um envelopezinho assim, em entrega, cara. É uma coisa assim emocionante mesmo. E aí é um ensinamento que a gente dá conforme o nosso bispo dá. Não é uma barganha. Sim. Não. Dê tanto para isso, para tanto para isso. E como o Leandro falou, é um ensinamento que já está no coração desde novinho. E vai para geração. Tanto que eu sou dizimista desde os meus 9 anos de idade, 10. Nunca deixei de dar um dízimo. Nunca, nenhum mês. Em todos esses anos. E o fato, a questão de oferta, é como o Projeto Samuel, a gente também, na escola bíblica, a gente tem um envelope próprio para as crianças, né? Chega momentos que às vezes a criança deixa de dar, aí o pai, meu filho aqui esqueceu de dar, vim trazer aqui, vai lá na coordenação, esse aí é o levar a oferta, tá aqui, amém, a gente vai abençoa a criança, mas assim, tudo começa de uma simples brincadeira, mostrando na palavra, que às vezes, né, fala da viuvinha, da ofertinha, brincando com a criança, mostrando a necessidade, a criança já vai criando ali aquele hábito, aquele vínculo, despertar para as coisas de Deus. Amém. Da responsabilidade.
né? E uma coisa simples, uma coisa que eu gosto de falar muito com o pessoal, com os professores, é fazer de maneira simples, ensinar de maneira simples. Eu sei que a gente tem uma tecnologia muito bem avançada na igreja, nossa igreja, ela nos permite isso, mas ensinar tem que ser de maneira simples. Não precisa ser muita coisa. Às vezes eu falo assim, pessoal, às vezes até mesmo no rolar no chão com uma criança, você está brincando, você está mostrando. Vamos brincar de boliche, vamos brincar disso, vamos brincar de pula-pula, mas dentro da palavra. Uma coisa simples, não precisa muita coisa. Então, assim, eu procuro sempre falar com as pessoas, vamos trabalhar de maneira simples, que as crianças vão aprender de maneira bem rápida e ligeira, que Jesus sempre ensinou de maneira simples. Ele não complicava nada. Ele via algo da figueira, ele via algo na planta, ele via algo no dia a dia, às vezes até nessa planta aqui. Se Jesus estivesse aqui, ele ia falar algo. Ele ia ensinar algo pra gente. Entendeu? Eu vejo... Quer fazer uma pergunta? Pode fazer, meu querido. Fala aí. Na verdade, eu acho que a gente já falou bastante. A gente nem parece, mas já passou mais de 1 hora e a gente estamos falando aqui. Eu acho que tem assunto para mais 1 hora e fácil. Mas eu queria pedir a vocês, na verdade, para responder uma pergunta, que eu acho que é primordial, que é também o intuito dessa conversa. Como vocês, líderes, podem incentivar a continuidade de alguém, de uma pessoa, nos ministérios? Vamos falar aqui. Hoje a gente está numa geração que é chamada uma geração complicada, né? Uma geração muito complicada, que tem seus desafios e tudo. A gente ter essa progressão de ministério é algo que é muito importante dentro da igreja, até porque você não pode atrofiar alguém em um ministério, em um departamento, né? Mas antes eu queria falar aqui, quero ler uma frase aqui, que eu estava vendo aqui, uma frase bem interessante. Deixa eu pegar aqui a referência. Os jovens de hoje gostam de luxo. São mal comportados, desprezam a autoridade, não têm respeito pelos mais velhos e passam o tempo a falar em vez de trabalhar. Não se levantam quando o adulto chega, contradizem os pais, apresentam-se em sociedade com enfeitos estranhos, apressam-se a ir para a mesa e comem os acepipes, cruzam as pernas e tiranizam os seus mestres. É uma geração complicada, né? Só que sabe quem falou isso? Sócrates. 300 anos antes de Cristo. Uns 400 anos antes de Cristo. Aí eu fico vendo hoje a gente falando sobre essa geração é a pior, é isso, é aquilo. Não. Cada geração tem o seu desafio de aprendizagem, de ensino. O inimigo, ele sempre está mudando as estratégias. Sempre. Desde lá. Que parece que é uma frase muito atual. Não, é uma frase antes de Cristo. Então o inimigo ele está sempre atualizando as suas estratégias para prender o adolescente, o jovem, a criança no mundo. E a estratégia do inimigo, ela é sempre ali, criança, uns desenhos, aí depois vem a fase da adolescência, vem o modismo, depois vem a fase da juventude, você precisa fazer parte de um grupo para ser militante, ou seja, isso é dessa geração. Se a gente for na geração Baby Burns, que é lá de 1946, pós-guerra, era uma outra estratégia que o inimigo usava. Aí foi vindo geração X, a geração Y, ou a geração Z, a Z e a Alfa, que é o que a gente mais pega, juventude, adolescentes e Projeto Samuel. São as gerações que são as gerações da tela.
A geração da internet, a geração do tudo rápido. Eu quero pra ontem. A página não tá carregando, vambora. Meu Deus, que internet lenta é essa? Ou seja, é a geração do imediatismo. É uma outra estratégia que o inimigo usa. E ele sempre vai fazendo algo que, de criança, adolescente, juventude, sempre a mesma coisa, só que com estratégias diferentes. E a estratégia que a gente usa no reino é muito importante, que é a linguagem. A gente precisa da linguagem, como a Nova Vida tem esse cuidado. A linguagem lá da escola bíblica, a linguagem do Projeto Samuel, a linguagem do adolescente, a linguagem dos jovens. Se a gente não respeitar a linguagem deles e falar conforme eles vão entender, eles acabam dispersando. Porque o mundo está mudando estratégia toda hora. Agora está no mundo, ideologia de gênero e um monte de coisa de... Beleza. Vai ter uma hora que isso vai ficar Banal. batido. Aí vai mudar a estratégia. Vamos falar de outra coisa agora. Porque o que o mundo quer? Distração. Te distrair. Distrair o jovem. Quanto mais distração, melhor. Hoje é TikTok, é Instagram, tudo. Distração, distração, distração. Para que você não veja a palavra do Senhor. Aí quando a gente fala de processos de passar de um departamento para o outro, que é super importante, é sempre visando o amadurecimento da criança, no Projeto Samuel, depois vem para o adolescente, o amadurecimento nos adolescentes, de vez em quando está falando, quando completar tal idade, você vai estar em outro departamento. Criar estratégias também para que isso aconteça, como nos adolescentes, pelo menos, que é onde eu estou trabalhando hoje, nós criamos estratégias para que essa ida para a juventude seja a melhor possível, seja suave e seja tranquila. E como é que a gente faz isso? Aqui você pode trabalhar até os seus 18 anos. Depois dos 18 anos, você não pode mais trabalhar aqui. Não é por não poder, mas é que ele sinta no coração dele que ele precisa passar de fase. Ele precisa ir para a juventude agora. Então isso tem dado bastante certo, que as pessoas realmente entendem. E eles começam a ver que ao entorno deles não faz mais parte da idade deles. Eles precisam ir. E a gente fazer isso foi bom, foi muito bom. A gente sempre preza pelo amadurecimento deles para eles poderem passar dessa fase. Tanto que quando a gente fala de 12 a 18 anos, a gente pega ali 18 anos. Agora está na hora de você participar da juventude. Você pode continuar vindo aqui. 19 para lá, vai lá que agora você precisa crescer, precisa ir. E a gente sempre orienta isso para que eles possam entender. Eu acho que isso é bem importante para o crescimento da igreja. Eu imaginei que em algum momento ia vir essa pergunta direcionada a nós líderes, né? Isso que a gente já está se estendendo, mas respondendo a sua pergunta, né, eu coloquei aqui a seguinte frase: um verdadeiro líder jamais olha apenas para o seu próprio período de liderança ou o grupo na qual ele lidera. Um verdadeiro líder, ele olha para a próxima geração e se preocupa em como ele pode colaborar para essa próxima geração. Eu acho que, respondendo a sua pergunta, Alana, né, de como ter essa continuidade, eu acho que muito vai dessa questão intencional, como eu falei no início, né, porque um líder ele precisa ter esse entendimento que ele não lidera de modo a influenciar naquele período em que ele está liderando. Ele precisa ter muito claro na mente dele que ele lidera aquele período para que ele possa influenciar a próxima geração, o próximo período, né? E a Bíblia vai mostrar para nós isso de modo muito claro, que quando não há esse zelo para com a próxima geração, coisas terríveis acontecem, né? Eu estava em casa estudando um pouquinho e aí muito rápido aqui, rei Ezequias.
né? Rei Ezequias, ele recebe lá uma fala do profeta Isaías: coloca a tua casa em ordem, porque morrerás. E aí Ezequias vai lá, ora, Deus dá mais 15 anos de vida para ele, e nesses 15 anos Ezequias não faz aquilo que Deus falou para ele fazer: coloca a tua casa em ordem, ou seja, a próxima geração, a continuação do teu reinado. E aí Ezequias simplesmente vai desfrutar dos 15 anos de vida que Deus dá a ele a mais, e aí ele vai gerar Manassés. E aí quando a gente vai olhar na Bíblia, a Bíblia vai dizer que não houve rei pior do que Manassés, né? Ou seja, a falta da intenção de Ezequias, né, dali de forma intencional, preparar a futura geração dele, né, aquele que entraria, né, no reinado após a morte dele, veio acarretar de ser o pior rei da história. Aquele que tudo aquilo que o pai dele tinha feito de bom, ele vai fazer totalmente o oposto. Ezequias tirou os altares, ele foi lá, reconstruiu os altares. Ele tirou o culto a falsos deuses, ele foi lá e colocou. Então, assim, eu acho que é muito o líder ser intencional, né? Olhando para a próxima geração, que quando ele tem esse olhar para o futuro, ele faz a liderança dele no hoje, né, de forma grandiosa, para a glória de Deus, resultando na futura geração. Eu acho que é basicamente isso. Tá. Então, a gente tem, assim, como é a base ali, a maioria deles estão começando a vida... eu gosto desse instrumento, eu gosto de tocar violão, eu gosto de tocar baixo, guitarra, bateria e tal. Muitos gostam, acham lindo. Aí começa a ir para as salas, né, para fazer para as aulas e tudo e tal. E assim, como você vai utilizar uma criança dessa? Eu tenho muito cuidado e às vezes assim, eu fiquei um ano e pouquinho, um ano mais ou menos, com 2 garotos ensinando eles a tocarem bateria no culto, que é diferente. Uma coisa é você sair batendo de qualquer jeito, outra coisa é você tocar bateria no culto e se comportar perante as pessoas. Aí, beleza. Os garotos aprenderam, tem um que já está bem evoluído, o outro parou agora, deu uma parada porque ele está indo para fazer as aulas de batismo e tal. Então, assim, o que fazer? Ensinar. Ser intencional, entendeu? Chegar e falar assim, ó, ser interferente, você chegar assim e falar com eles assim: olha só, tá errado, não pode ser desse jeito. Você precisa chegar e melhorar, você precisa chegar e evoluir, e você chega e fala com todos eles. E a todos eles que chegam para mim e falam assim: eu fui chamado para tocar lá no culto lá embaixo, né? Lá embaixo, né? Eu falo que é culto lá embaixo. Eu fui chamado para tocar no culto lá embaixo com o pastor Luiz. Cara, seja bênção lá, em nome de Jesus, seja bênção. Aplica ali tudo que você... Eu tenho a conversa com todos eles aqui. Aí eu fui chamado para cantar, o Leandro chamou a Lavínia uma vez para ajudar, para cantar uma certa vez, não foi? A Lavínia, ela chegou, perguntou, né, falou comigo: meu amor, seja bênção lá, abençoa. Assim como, assim, quando alguém nos convida para ir ministrar a palavra em outros lugares, a gente recebe a palavra: seja bênção naquele lugar. Então, assim, eu não tenho como reter. É a mesma coisa de você chegar e acender uma lâmpada daquela ali e botar debaixo do... A palavra diz isso. Você não pode ter alguém que ilumine e você reter aquilo ali para você. Eu quero deixar esse ferro exposto ali para que eles criem esse hábito de falar assim: não, eu posso ir a partir daqui porque a minha base está muito forte. A gente tem ali crianças que estão evoluindo, não vou ficar dando nomes aqui, mas crianças que estão assim, num patamar, né, vamos dizer assim, muito alto em relação a tudo isso, que querem e estão querendo cada vez mais. Eu tô doido para ir para os adolescentes. A segura deles eu quero ir para os adolescentes. Não, eu quero tocar guitarra, eu sou o cara. Então, beleza, parabéns, seja bênção lá. A única coisa que eu falo: cara, vai lá e abençoa, em nome de Jesus, não deixa de fazer diferente, só abençoa lá, porque mais tarde, isso eu falei esses dias atrás, do mesmo jeito que você vai abençoar os adolescentes agora, eu quero que quando você chegar na sua idade, você abençoe também a juventude. Essa é a minha intenção. Por isso que a gente trabalha muito ali nessa parte dessa base, fazendo assim um trabalho muito consolidado. E uma outra coisa,
Eu costumo falar isso, essa é uma frase que eu guardo para mim. Eu acho que passou o tempo da gente ficar, às vezes, assim, só pintando a Arca de Noé. A gente não vive mais um período que a gente tem que ficar de brincadeirinha. A palavra é imutável. Ela não, foi a mesma no Bispo, no Marcos, foi para mim e assim para todos nós aqui. Entendeu? Como a gente vai aplicar? Beleza, cada um tem a sua estratégia. Mas a gente, principalmente nesse tempo moderno, a gente não pode mais ficar brincando. Sabe? Certas brincadeirinhas, a gente pode aplicar o conteúdo, né? Vamos dizer assim, da melhor forma, até mesmo brincando, porque teve um rapaz aí que chegou lá esses dias atrás e estava falando que, não sei se foi Jonas ou Pedro, que estava no mar, não foi? Foi Jonas. Foi Jonas, né? Ele foi lá, brincou lá com a gente e tal, mas só que ele estava no mar muito revolto e que não sei o que, sei que lá tal, e daqui a pouco chegou e falou assim, mas como é que ele está no mar revolto e está seco? Aí o rapaz aqui chegou e pegou um borrifador cheio de água e molhou quem? Isso é aplicar brincando, sabendo o que está sendo falado. Isso não é brincadeira. O João teve uma certa vez que foi lá brincar comigo e o pai até reclamou comigo. Ele falou assim, eles vão só brincar? Lembra que eu te falei isso? Eles vão só brincar hoje? Mas a brincadeira tinha um fundamento. O João falou assim, eu quero ver vocês esconderem dentro do auditório. Aí as crianças se esconderam debaixo do banco, porque era normal, não tinha outro lugar para se esconder. Aí o pai depois reclamou comigo. Mas, e aí? Ele reclamou comigo porque vai ser só brincadeira. Eu falei assim, não, olha só, presta atenção na palavra. Ele chegou e depois aplicou. Falei assim, tem como você se esconder do Senhor? Não tem como. Então, assim, a gente tem procurado deixar um alicerce muito forte, a ferragem muito boa, para que essa geração, assim, ela seja realmente diferenciada. Acho que o líder precisa ser um potencializador. Isso aí. Né? Acho que quando ele perde essa essência de ser o potencializador, um propagador para os próximos ministérios, ele perde a essência para a glória de Deus. Ele passa a fazer para a glória do ministério dele enquanto ele está ali. Né? E não é essa a essência. A essência é para a glória de Deus. Algo que eu queria colocar aí. Eu sempre comento na escola bíblica, pessoal, embora estou à frente, mas um dia eu vou sair. É isso aí. E eu acho fundamental passar isso e começar a ensinar. Então, lá na escola bíblica, nós temos um mini coordenador. Mini coordenador mesmo. Ele é Vou te pequeno? falar que eu fui isso com a Suzy, cara. Eu era o que distribuía. Com a Suzy? Sabe o que eu era? Eu era o que distribuía vale transporte, cara. Olha só. Eu ficava lá destacando o vale transporte assim para distribuir. Aí, essa criança, eu ainda falei com a mãe, olha, isso aqui vai ser o futuro coordenador. Hein? Aí você, amém, glória a Deus, recebo. Pode receber. Ele tem um crachazinho dele, põe as pastas, organiza tudo, ele, o pai e a mãe. Mas a gente já tem que começar a ensinar assim, a ter amor pelas coisas de Deus. É dessa forma, né? Passando, como vocês, como João e Leandro, vocês passaram pela escola bíblica, de idade por idade, vocês foram passando, levado ou pela mãe ou pela professora, né, para que vocês pudessem crescer. E ele ali dentro, junto conosco, ele está aprendendo. Ele sabe onde tem que pegar os crachás, tem que pegar. Como uma professora leva... Professora, o crachá, não pode levar para casa não. Ele vai e pega, barato, aqui toma, cara. vai e coloca lá direitinho, organiza. E ele está atento a tudo. Isso é o quê? É o que a gente está ensinando, o que eu posso falar assim, já está trazendo em si o DNA da escola bíblica, da responsabilidade, um amor com as coisas de Deus. E uma coisa que eu falo muito, pessoal, a gente tem que... Como está as nossas mãos? Você faz por fazer, de que forma? Mas fazer com amor, trabalhar com amor. E eu noto a forma como ele trabalha, ele faz com carinho, faz com dedicação. Ele não faz por obrigação, mas faz da melhor forma possível, sabe? Como você doa, ele doa aquele momento para servir. Legal.
E isso para mim é tremendo. Porque isso ali foi assim, poxa, eu tô conseguindo, ele me vê, ele vê a mãe, o pai trabalhando e ele já começa engateando. Aí a gente já vê ali um futuro líder. Mesmo que ele não seja coordenador de escola bíblica, mas ele vai ter amor pelas coisas de Deus. E isso é importante. Né? Na geração hoje em dia, trazer isso, fazer com que uma criança tenha amor com as coisas de Deus, para mim, é fundamental. Amém. Né? Agradeço pela presença de vocês. A nossa câmera está morrendo. Mas peraí, você não falou o mico que vocês pagaram na escola bíblica? Eu não lembro. Ah, não lembro? Ah, amnésia. Tudo Não bem. lembro. Tudo bem. Mas então, é amnésia. isso, gente. Espero que o episódio tenha abençoado vocês. E até o próximo. Tchau. Então, tchau, pessoal. Tchau. Fugiram bem, hein? Fugiram direitinho. Do grego estratégia.